Decreto número 2.181, de 20 de março de 1997. Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. SNDC, estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, revoga o Decreto nº 861, de 9 de julho de 1993, e dá outras providências. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, decreta. Artigo 1º. Fica organizado o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, SNDC, estabelecidas as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Capítulo 1º. Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Artigo 2º. Integram o SNDC a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor. Capítulo 2º. Da competência dos órgãos integrantes do SNDC. Artigo 3º. Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: inciso 1º. Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a Política Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Inciso 2º. Receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais. Inciso 3º. Prestar aos consumidores orientação permanente sobre os seus direitos e garantias. Inciso 4º. Informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação. Inciso 5º. Solicitar à Polícia Judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente. Inciso 6º. Representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições. Inciso 7º. Levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores. Inciso 8º. Solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços. Inciso 9º. Incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo. Inciso 10. Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor. Inciso 11. Solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos. Inciso 12. Celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Inciso 13. Elaborar e divulgar o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o artigo 44 da Lei nº 8.078, de 1990.
Inciso 14. Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Artigo 4º. No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos 2 a 12 do artigo 3º deste decreto e, ainda, inciso 1º. Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação. Inciso 2º. Dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas. Inciso 3º. Fiscalizar as relações de consumo. Inciso 4º. Funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este decreto. Inciso 5º. Elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o artigo 44 da Lei nº 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Inciso 6º. Desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. Artigo 5º. Qualquer entidade ou órgão da administração pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este decreto e à legislação das relações de consumo. Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por pessoas jurídicas de direito público distintas, para apuração de infração decorrente de um mesmo fato imputado a mesmo fornecedor, eventual conflito de competência será dirimido pela Secretaria Nacional do Consumidor, que poderá ouvir a Comissão Nacional Permanente de Defesa do Consumidor, CNPDC, levando sempre em consideração a competência federativa para legislar sobre a respectiva atividade econômica. Artigo 6º. As entidades e órgãos da administração pública destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais, nos termos do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 1985, na órbita de suas respectivas competências. Parágrafo 1º. A celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC. Parágrafo 2º. A qualquer tempo, o órgão subscritor poderá, diante de novas informações ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar o acordo firmado, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade imediata do ato, dando-se seguimento ao procedimento administrativo eventualmente arquivado. Parágrafo 3º. O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas que estipulem condições sobre: Inciso 1º. Obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às exigências legais, no prazo ajustado. Inciso 2º. Pena pecuniária, diária, pelo descumprimento do ajustado, levando-se em conta os seguintes critérios. Alínea A. O valor global da operação investigada. Alínea B. O valor do produto ou serviço em questão. Alínea C. Os antecedentes do infrator. Alínea D. A situação econômica do infrator. Inciso 3º.
Ressarcimento das despesas de investigação da infração e instrução do procedimento administrativo. Parágrafo 4º. A celebração do compromisso de ajustamento suspenderá o curso do processo administrativo, se instaurado, que somente será arquivado após atendidas todas as condições estabelecidas no respectivo termo. Artigo 7º. Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais que passarem a integrar o SNDC fiscalizar as relações de consumo, no âmbito de sua competência, e autuar, na forma da legislação, os responsáveis por práticas que violem os direitos do consumidor. Artigo 8º. As entidades civis de proteção e defesa do consumidor, legalmente constituídas, poderão: Inciso 1º. Encaminhar denúncias aos órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor, para as providências legais cabíveis. I. Representar o consumidor em juízo, observado o disposto no inciso 4 do artigo 82 da Lei nº 8.078, de 1990. Inciso 3º. Exercer outras atividades correlatas,